pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do nosso Colorado e vambora, né? Tem muita coisa pra gente falar. Sempre lembrando, dá o like no vídeo, dá o like aí. O YouTube precisa entender que tu gosta deste canal aqui, tu gosta das informações, então dá o like além de te inscrever. Não batemos 50 mil em agosto, mas ficamos perto, então vamos tentar bater agora nessa primeira semaninha de agosto, ou melhor, de setembro, né? Agosto já foi. De setembro, os 50 mil inscritos por aqui, pra gente crescer ainda mais esse canal. Feito, gente? Vamos trocar uma ideia então, porque ontem surgiu a informação de que o Cruzeiro quer o William Potker, atacante do Internacional, que está completamente arquivado, né? Depois da expulsão contra o Atlético Goianiense, tem um soco na cara do jogador, deixou o Inter com 10, e ele inclusive está lesionado neste momento, né? Mas mesmo antes da lesão, o Inter já tentava repassar esse jogador para outros clubes, tanto que ofereceu ele, por exemplo, para o Botafogo em troca do Pedro Raul, atacante que está por lá no Rio de Janeiro. O Cruzeiro quer, né? Entrou em contato com o Internacional, o Inter quer liberar, o Cruzeiro quer, só que tem um grande empecilho neste momento, que é o salário do William Potker em Porto Alegre, na casa dos 350, 380 mil reais por mês. É o que é aquela coisa, né? O Inter tinha um problema na Série B quando o Potker veio, que era tentar convencer os jogadores a jogar aqui. Então tinha que ter um diferencial, que foi o salário, né? Todo mundo que veio lá em 2017 tem um salário um pouquinho acima do comum, tá? E o que acontece? O Cruzeiro tem um teto lá em Belo Horizonte, né? Conversei com alguns colegas lá de Minas Gerais e o Cruzeiro teve que fazer um acordo com o grupo, né? Para manter, por exemplo, o Léo, o Fábio e repatriar o Marcelo Moreno, que o teto só poderia ser 150 mil reais por mês, tá? Então o Cruzeiro pode pagar apenas 150 mil deste salário do William Potker. Pode acontecer do Inter ter que pagar uma parte para liberar o Potker? Até pode, não acredito que vai acontecer, mas pode. Mas também o Cruzeiro pode envolver algum jogador na troca, né? Não sei nomes, né? Se especulou aí o Marquinhos Gabriel, que está emprestado para o Atlético Paranaense, que poderia voltar para vir para cá. Se especulou outros nomes também, do Maurício, que é um jovem que está lá. Não tem nada quanto a isso. O fato é, o Cruzeiro quer o Potker, o Inter quer liberar o Potker o mais breve possível, só que tem essa questão do salário. Tem essa questão do salário do Potker que está travando o negócio neste momento. Ontem, pessoal, o pessoal da Rádio Inferno soltou uma informação de que o Inter tem acerto salarial com o Tyson para ele chegar no ano que vem, né? Até o Marcelo Salzano também acabou colocando que o Inter tem um acerto para que ele chegue em 2021, na verdade, né? Em janeiro, e essa possibilidade existe, né? O próprio Eduardo Cudê falou sobre isso na entrevista que deu para nós no Voz do Gigante, disse que tem conversado com o Tyson sistematicamente e que sente nele a vontade de que ele vai jogar no Internacional. Agora, o Inter não pode conversar com o Tyson agora porque significaria um aliciamento, né? O Shakhtar pode inclusive denunciar o Internacional na FIFA, né? E o Inter tem que pagar um valor astronômico aí para o clube ucraniano. Mas o Inter sabe do desejo do Tyson de voltar, o Tyson quer voltar, aquela coisa que eu já falei para vocês várias vezes, né? E que chega até a ser repetitivo quando a gente fala do Tyson. Mas tem a possibilidade real. Por quê? Porque o contrato está acabando. E o Tyson já não quer ficar mais por lá, já está com 10 anos de Ucrânia, então ele acredita que é o momento de voltar para casa e gostaria de voltar para o Colorado. Então tem a possibilidade. Para agora, esqueçam, descartem isso, nem cogitem, tá? Agora, para janeiro, pode acontecer sim, apesar do Tyson estar palavrado com o Inter aí, desde que saiu praticamente, né? Vamos aguardar os próximos movimentos em relação a este jogador. Ontem se especulou alguns nomes também, como o do Fernando Sobral, do Ceará, que o Inter está interessado, fez uma sondagem, mas ainda não tem negociação em curso, beleza? Outra coisa, pra gente finalizar o vídeo, tem jogo na quarta-feira contra o Palmeiras, hoje o último treino à tarde, antes da viagem para São Paulo, e o Internacional deve ter praticamente o mesmo time que bateu o Botafogo por 2-0. O Abel Hernandes não saiu nem no bid ainda e também não tem condições físicas ideais, como a gente estava projetando, não deve nem viajar para São Paulo. De resto, gente, a única dúvida, D'Alessandro ou Marcos Guilherme? Eu tô apostando que começa o D'Alessandro a partida lá em São Paulo. Projetando o time: Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e o Moisés, Lindoso, Edenilson, Patrick, Bosquilha, D'Alessandro ou Marcos Guilherme e o Thiago Galhardo. Aliás, gente, ontem saiu uma nova parcial da bola de prata, né, do Campeonato Brasileiro. O Eduardo Cudê é o melhor técnico,
E na seleção do campeonato, Saravia, Edenilson, Patrick e Galhardo. Aliás, o Galhardo hoje, se o campeonato acabasse hoje, seria o craque do campeonato, seria o bola de ouro do campeonato brasileiro. Então, baita trabalho do Eduardo Cudê, hein? Apesar de Cudê, o Inter tem todos esses dados positivos e vai em busca de mais uma vitória na quarta-feira. Beleza, gente? Gostou do vídeo? Dá o like, não esqueça de deixar um comentário aí sobre o que tu acha dos assuntos que a gente abordou, sobre o Tyson, sobre o William Potker, sobre o Cudê na seleção do campeonato e um monte de coisa. Não esquece de passar na loja virtual que está aí embaixo na descrição do vídeo. Valeu! Vamos, Colorado!